para todos sempre. Glória a Deus para todos sempre. Diletos irmãos, prezados ouvintes, eu me chamo Adriano Fernandes, estamos aqui mais uma tarde para bendizer a grandeza do nosso Deus. Diletos irmãos, nessa oportunidade queremos, glória a Deus para todos sempre. Entrou ali Robson, a paz do Senhor. José Roberval, a paz do Senhor, meus irmãos. Para todos os irmãos, diletos irmãos, estamos aqui essa tarde, como de costume, toda quarta-feira, deixando uma palavra da parte de Deus. Então, nessa tarde, sem tecer muitos comentários, eu quero deixar aqui no Salmo de número 25. Seja bem-vindo todos vocês. Então, diletos irmãos, Salmo 125, a epígrafe desse salmo diz: Deus protege o seu povo. Que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como Jerusalém tem muitos montes ao redor, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque não deixará cair o cetro da impiedade sobre a herança do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à maldade. O Senhor dá bem ao seu povo, aos retos de coração, mas os que se desviam a sua senda tortuosa, o Senhor fará ir com os que praticam o mal. A paz sobre Israel de Deus. Diletos irmãos, vemos aqui, prezados ouvintes, aqui um texto onde Deus aqui, ele se revela como um Deus protetor, um Deus que protege. Nós vemos aqui essa palavra aqui que foi ali dirigida para a nação israelita, quando Deus ali sempre mostrou Ele como um protetor, como um Deus que protege, que livra do maligno, do mal. Nós vemos no capítulo 14 de Êxodo, o primeiro livramento que Deus deu foi abrindo ali o mar e tirando o povo ali com as suas mãos poderosas, mostrando ali o plano da salvação. E aquela abertura do mar simboliza também o plano da salvação. Nós vemos que Israel, diz a Bíblia, que viu ali a mão do Senhor. Eles viram Deus como protetor. Então nós vemos aqui, esse Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então o Senhor me deu um texto, né? Esse texto aqui falou no meu coração algo de confiança. Diga para o meu povo sobre confiança. Então, diletos irmãos, entrou ali Davidson, está assistindo. A paz do Senhor, Davidson. Então, diletos irmãos, a confiança em Deus. Então, Deus protege o seu povo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Veja que ali na cidade de Jerusalém é rodeada ali de montes. Então, ele estava dizendo, como os montes que está ali em Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. Então, diletos irmãos, nós estamos vivendo em dia onde a violência, o teor da violência, onde coisas sinistras, macabras, nós vemos aí no mundo acontecendo. Mas Deus está livrando o seu povo. Deus tem um povo aqui, que Deus, Ele protege pelo seu sangue, Ele protege pelo seu espírito. Deus tem uma igreja aqui, que Deus não vai deixar o inimigo destruir essa igreja, porque essa igreja pertence a Deus. Então nós vemos, diletos irmãos, que quando o povo estava ali no deserto, que Deus tira ali o povo debaixo da tutela de Faraó, foi para cuidar do povo na íntegra. E nós vemos que Deus cuidou do povo.
na proporção, diz a Bíblia, que as crianças iam crescendo, o sapato da criança crescia na mesma proporção, a provisão de Deus estava com ele. E as roupas não envelheciam, quer dizer, a mão protetora de Deus estava sobre ele. Veja que quando faltava alimento no deserto, Deus mandava codornizes, Deus supria a necessidade. Então Deus mostrou. Então ali no deserto, não faltou, diletos irmãos, a presença de Deus. Diz que de dia, porque o sol era caustigante, Deus mandou ali uma coluna de nuvem, porque o sol era caustigante, para não destruir, não debilitar as nações naquele sol muito quente, naquele deserto. Então Deus mandou uma coluna de nuvem, ali aquela coluna protegia. E à noite, diletos irmãos, era um deserto perigoso, porque existia ali serpentes, escorpiões, lagartos do deserto. Então Deus mandou a coluna de fogo, e aquela coluna de fogo hoje, para os dias odiernos, é a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus na vida do crente. Então, todas as influências negativas são expulsas na autoridade da presença que Ele deixou comigo e com você. Então, diletos irmãos, nós vemos aqui que ele diz aqui, o versículo 2 do Salmo 125, como Jerusalém está ao redor de monte, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está. Então, se Deus está com você, meu irmão, não temas. Então, aqui, o salmista, ele está mostrando aqui que o povo tem que confiar em Deus, diletos irmãos. Quantas pessoas, às vezes, colocam a sua confiança em alguém, é frustrado, é envergonhado, é decepcionado. Mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, diletos irmãos, nós temos vitória. Deus está pelejando por você na terra. Mas você pode dizer, irmão Adriano, a dispensação é nova, sim. Mas a dispensação é nova, mas nessa dispensação Deus está trabalhando com mais vigor, com mais força. A terceira pessoa de Deus está com você, está com a igreja, que é o Espírito Santo. Veja, diletos irmãos, que agora está mais forte o negócio. Veja que antigamente o Espírito Santo ele vinha sobre a pessoa que era selecionada ali para exercer uma obra, feito Sansão. Ele vinha sobre Sansão, sobre Gideão, sobre Débora, sobre todas as mulheres, né, que Deus levantou ali para o serviço. Então, homens e mulheres, ele vinha, o Espírito Santo ele vinha e usava ali aquela pessoa ali, naquele momento. Então nós vemos que hoje é diferente. A Bíblia diz que agora ele está com a igreja. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, não deixo vocês órfãos. Enviarei o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Ele falará do pecado, da justiça e do juízo. Então ele está com você. Então, agora ele está com mais força. E tem uma coisa, Paulo disse que o Espírito Santo, ele revela as coisas que Deus disse, as coisas que Deus falou. Aqui em 1 Coríntios, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele revela as coisas de Deus. Veja aqui, 1 Coríntios, capítulo 1. Olha aqui, ó. Deus escolheu as coisas, capítulo 1, versículo 28. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as coisas menosprezadas, para confundir a sábia. Veja que Deus revelou pelo Espírito Santo, aqui, Paulo mostrando aqui que Deus revela pelo Espírito, mas Deus revelou pelo Espírito Santo. Então, diletos irmãos, o Espírito Santo ele mostra aquilo que Deus ele falou.
Veja o versículo 2, capítulo 2, versículo 4, diz assim: nenhuma da palavra da minha pregação foram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e do poder de Deus. Quer dizer, todas as palavras de Paulo, diletos irmãos, foi revelada pelo Espírito ali. Quando Paulo trazia uma palavra ali para a igreja, ele trazia aquilo que Deus o revelou a Paulo. E Deus dizia a Paulo, entrega à igreja essa mensagem. Mas Deus o revelou pelo o Espírito, que revela as coisas de Deus. Ele mostra o que Deus está fazendo na sua vida, se é um livramento. Então, diletos irmãos, nós estamos vivendo em dias que é dias de muito engano na terra, mas o Espírito Santo, ele está abrindo o olho da igreja para não se confundir. Deus está mostrando algo a essa igreja pelo Espírito Santo. Então, diletos irmãos, esse salmo aqui, ele nos convida a confiar em Deus. Versículo 3 diz assim: porque não deixará o cetro da impiedade sobre a herança do justo. Deus não vai deixar, meu irmão, o cetro da impiedade. Se você está andando em sinceridade diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus não deixará que o cetro da impiedade fique na sua vida. Ele vai tirar esse mal do seu caminho. Giovanni, Karina, Pai Senhor, meu irmão, minha irmã, Pai Senhor para todos. Então, Deus não deixará que o cetro da impiedade. Veja quantos cetros de impiedade se levantaram para destruir as nações de Israel. Se levantaram moabitas, amonitas, assírio, egípcio, filisteus. Todos eles se levantaram, mas Deus quebrou os cetros. Assim é na sua vida. Os cetros da impiedade, daqueles que querem ver o seu mal de todo jeito, Deus não permitirá. Deus está dando livramento ao seu povo. Então, essa tarde, eu te convido da parte de Deus a confiar em Deus. Versículo 4 diz assim, olha: dá bem, Senhor, o Senhor dá bem aos que são retos de coração. É Deus que está abençoando a sua vida, meu irmão. É Deus que está abençoando a sua vida. É Deus que está. Ele dá bem aos retos de coração. Se você está andando em sinceridade diante de Deus, a bênção de Deus chegará no teu celeiro. É a palavra de Deus. Aqui não é teologia de prosperidade, não. É a palavra. Conforme está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28 de Deuteronômio. Veja o que é que diz. Quando a gente está dentro, fazendo a vontade de Deus, o que acontece? Deuteronômio 28 e 8. O Senhor enviará a bênção sobre os teus celeiros. Em tudo que tu colocares a mão, o Senhor teu Deus abençoará. O Senhor enviará a bênção nos teus celeiros. Isso aí denota, significa, Deus abrirá as portas para você. O choro pode durar, diletos irmãos, uma noite, mas a alegria de Deus vem na tua vida. Então, Deus enviará como? Abrindo as portas para você. Abrindo as portas, fazendo algo. Ele está repreendendo aqui esta tarde o devorador. Deus está repreendendo esta tarde o devorador dos teus celeiros, o migrador dos teus celeiros. Quando fala de celeiro, fala de finança, fala de
de uma vida ministerial, fala de uma vida de progresso. Então Deus está repreendendo. Aonde o inimigo, eu digo da parte de Deus, aonde ele estiver essa tarde trabalhando para te destruir, para te abater, para querer te envergonhar na terra, nos teus celeiros, Deus está expulsando. É Ele que dá a última palavra. É teu Deus, o Deus protetor. É o Deus do Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Quantos queria ver aquela nação abalada, fazia o mal para destruir, mas Deus, Ele dava o livramento e abençoava. Uma certa vez, diletos irmãos, diz a Bíblia, lá em Número, capítulo 23 e 19, quando diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque a Bíblia diz que um feiticeiro, aquele feiticeiro chamado Balaque, ele convidou a Balaão e disse: bora amaldiçoar esse povo porque ele está crescendo muito. Criou o olho em cima daquele povo, daquela nação, e queria amaldiçoar. Então, diletos irmãos, diz a Bíblia que o nosso Deus, ele diz: Balaão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Deus falou na boca de Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quer dizer, aquilo que Deus fala se cumpre. Aí diz a Bíblia que Balaão, que foi alugado para amaldiçoar aquele povo ali, foi lá Balaque, o rei Balaque, disse: olha Balaque, eu fui amaldiçoar aquele povo, não consegui amaldiçoar, porque Deus tem abençoado, e eu não posso revogar. Ninguém pode revogar o que Deus determinou para a tua vida, meu irmão. Continua fazendo a vontade de Deus, minha irmã, porque Deus é fiel. Ele foi lançar a palavra de maldição, mas caiu as maldições. E hoje, quantas nações estão nesse caminho macabro, nesse caminho maligno, não querem aceitar o caminho da paz, mas Deus dá um livre-arbítrio. Deus não quer ninguém forçado nem constrangido. Deus dá o livre-arbítrio, que quer dizer direito dele escolher o que ele quer. Balaque procurou o caminho da maldição e ele foi destruído para lá. E a Bíblia diz que Balaão era um profeta do olho aberto, mas Deus disse que ele não fosse. Deus até mandou um anjo no caminho dele e diz que a jumenta falou: Balaão, Balaão, há tanto tempo eu estou contigo, eu nunca fiz isso. Porque quando diz que a jumenta viu o anjo, ficou com medo, e o anjo estava com a espada na mão, desembainhada. Aí ela recuou de passar, porque o anjo estava com a espada na mão, assim, enviado da parte de Deus, para repreender o homem. Então, porque o homem queria amaldiçoar. Então, quando Deus sai uma ordem para Deus abençoar a nação, para Deus abençoar um povo, quem se levanta para amaldiçoar cai, diletos irmãos. Quem se levantar para te amaldiçoar, para jogar praga, para jogar o mal, vai cair por terra, porque Deus envia a ajuda dos celestiais e desce a terra e faz uma grande obra, e o nome de Deus é glorificado. E alguém que queria ver tua derrota, tua vergonha, tua miséria, vai ver a vitória de Deus na tua vida. É assim que Deus trabalha. O anjo lá com a espada na mão, assim, a jumenta falou: Balaão, Balaão, há tanto tempo eu estou aqui contigo, eu nunca fiz isso. Olha o anjo com a espada na mão. Aí ele abriu os olhos. É assim. Alguém só vai abrir os olhos, saber que Deus é na tua vida, quando Deus causar uma situação com alguém que persegue, com alguém que quer ver o mal. Quando Deus estiver com a espada ali, olha, mandar uma ajuda celestial que descer aqui na terra com grande autoridade e pegar muita gente que se acha os tais aí, botar a espada assim, aí vai saber que Deus é com você. E é assim, diletos irmãos. E Balaão, ele viu, e ele já tinha espancado a jumenta 3 vezes, e a jumenta falou. Então, diletos irmãos, a pior coisa é a cegueira espiritual. Aquele homem, ele continuou e foi.
atrás do conselho de Balaque, morreu Balaão e suas mulheres, porque Deus disse que ele não fosse amaldiçoar o povo. Deus tem abençoado. Não adianta querer se vender aí. Quantos estão se vendendo, diletos irmãos, para querer amaldiçoar o povo? Não pode. Não pode. Essa nação aqui pertence a Deus. A herança de Deus não pode ser entregue para inimigos, não. Ninguém pode abusar da autoridade que tem para entregar a nação para inimigos, não. Ninguém pode se levantar aí e querer entregar Amazonas para inimigos, usufruir da riqueza que está lá, não. Porque aqui pertence, aqui é território brasileiro. Ninguém pode amaldiçoar esse povo, ou vender, ou tirar, porque se acha os tais. Não pode fazer isso. E quem está dizendo que pode, está equivocado. Quem está dando conselho, dizendo, pode, rapaz, tu está no poder, tu pode fazer. Não pode fazer o que quer. Porque a Bíblia diz 3 coisas. Ele disse, olha, Davi, quando chegares lá no trono, se lembra da viúva, dos órfãos e dos necessitados. 3 coisas. Deus disse a ele, para fazer 3 coisas. Justiça e juízo com equidade. E hoje em dia estão dando conselho aí, né, para as pessoas fazer o que querem. Não, tu chegasse lá, até ir na sociedade, nós vemos isso, diletos irmãos. Posso fazer o que eu quero, quem eu estou aqui no trono. Mas não pode fazer. Porque a Bíblia diz, é no Salmo 97, que o trono de Deus é trono de justiça mesmo. O trono de Deus é trono de base, tem uma base. A base do trono de Deus é justiça aqui, Salmo 97. Diz assim, vamos ler do primeiro. O Senhor reina e regozija-se a terra e alegra-se as muitas ilhas. Versículo 2. Nuvem e escuridão ao redor dele. Juízo e justiça são base do seu trono. Então, juízo e justiça são a base do trono de Deus. É juízo e justiça. A base do trono de Deus. Então, aqueles que Deus bota no trono verdadeiramente, tem que ter, se Deus botou, Deus vai botar justiça no coração e juízo. Mas injustiça não. A injustiça não é de Deus. E quando uma pessoa senta lá e está com toda a injustiça, e o povo está vendo toda a injustiça, então não foi Deus que colocou, não. Então, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Então, todos e quantos, eu veja aí no YouTube, dizendo que é homem de Deus, que é pastores, estão dizendo, eu vi um bocado de vídeo dizendo, não tem nada não, gente, você bota os chips e não tem nada não, isso aí não tem respaldo bíblico não. É porque você quer ver o povo escravizado, essas pessoas estão vinculadas com a nova ordem mundial, que é contra a palavra de Deus, é contra tudo que é de Deus, entendeu? Quando ele fala de uma sustentabilidade, é porque ali está falando de uma união, que você tem que sustentar, segurar os seus projetos malignos, enquanto estão aí assinando projeto maligno, e Deus vai prestar conta com esses, porque Deus tem base aqui, ó. A base do trono de Deus é justiça e juízo, diletos irmãos. E quantos não obedecem a Deus e fica dizendo aí para os que estão na posição de eminência, não, tu está em poder, tu pode fazer tudo. Não pode fazer tudo não. Não pode fazer tudo não. Não pode, porque ele está no poder, ele pode fazer o que quer. Não pode, diletos irmãos. Não pode. Primeiro, Jesus já veio para salvar as nações, para libertar, não foi escravizar. E esse negócio de botar uma lei, o povo aceita, assina, tudo ali, tudo igual, numa linha de pensamento, todos eles assinam igual, é porque estão vinculados com o mal. Aí assina, aí aquilo ali foi aprovado, aí daqui a pouco vem outras coisas, aí ele aprovou. Então, porque estão trabalhando tudo ali, é amontoado de conversa, aquilo ali é só uma coisa só, é uma mistura só, estão misturados com o inimigo. Aí quer que a nação coma, quer que o povo engula. Aí vem a mão de Deus
porque Deus está protegendo o povo, e quando vinham as perseguições, Deus se encarrega de derrubar os faraós, os perseguidores, Deus se encarrega. Então é isso, diletos irmãos. Veja que a mensagem aí já entrou nessa dimensão. Eu nem pensava que ia falar isso, mas eu não falo aqui, eu não abro uma live para fazer aquilo, o que eu quero, e para dizer o que eu quero, mas sim aquilo que Deus coloca no meu coração, na minha boca. Então, diletos irmãos, a Bíblia diz, capítulo 11 de Isaías, vou fechar essa live já. Capítulo 11 de Isaías. Veja o que é que diz a palavra de Deus. O Espírito que estava sobre o ungido de Deus, o verdadeiro Messias, que o profeta Isaías, profeta messiânico, falou sobre o Messias, o reinado do justo Messias, o reinado do justo Messias, capítulo 11. Sairá um trono de Jessé, um renovo, e brotará raízes, as suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o poder do Espírito do conhecimento, do temor do Senhor. O seu deleite estará no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência do seu, não julgará segundo a aparência, nem decidirá segundo o saber do seu ouvido, mas julgará os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara, com o sopro do seu alento, matará o ímpio. Aqui é o iníquo. Aqui, quando fala aqui o iníquo, o ímpio, aqui está falando do anticristo, que Jesus, esse Messias aqui, é diferente, diletos irmãos. Ele não julga assim pela aparência. Alguém pode julgar você pela aparência, mas teu Deus, teu Jesus, verdadeiro Messias, ele não julga você pela aparência não. E não vai decidir nada ao ouvir do seu ouvido. Eu vou fazer assim, porque fulano disse assim, e eu vou fazer assim. Não, ele vai julgar segundo a sua reta justiça. Se você está andando segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, o inferno vai cair. O inferno vai cair, vai explodir. Os demônios vão cair tudo. Mas a vitória é sua, porque você está andando conforme a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, o trono de Deus é o trono de equidade, diletos irmãos, de justiça. Então aqui nós vemos, voltando para o assunto, que o cetro da impiedade não permanecerá. Se tem cetro na tua vida de impiedade, tem laço maligno no teu caminho, Deus está quebrando. Deus está quebrando, porque Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer mais além do que pedimos ou pensamos, diletos irmãos. Versículo 5 diz assim: e aos que se desvia pela senda tortuosa, o Senhor fará ir com os que praticam mal. Paz sobre Israel de Deus. É a paz, meu irmão. Esse negócio para tirar a paz do povo, para perturbar, para trazer, dizer que é uma sustentabilidade que está aí na agenda 2023-2030 da nova ordem mundial, dizendo que é uma sustentabilidade que eles querem trazer, mas na realidade ele quer tirar a paz, ele quer impetrar uma lei, eles querem trazer uma nova moeda. Para você sacar aquilo que é seu, você vai mudar, vai chipar, querendo chipar aí os presos, e depois vai chipar as pessoas, vai mudar os dados de documentação, e depois ele vai querer que você, para você tirar o que é seu, você vai ter que receber aqueles chips. Está tudo aí escondido, mas Deus está revelando, está escondido, e muitos sabem que está escondido. Está tudo aí escondido.
Tem uns aí dando uma de bom moço, mas querendo ver a desgraça do povo, querendo desfazer. Então Deus está vendo tudo isso, mas Deus ele está dizendo pela sua palavra que os que confiam nele é como os montes de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Muitos querem derrubar, destruir aqueles que Deus levantou, aquelas mulheres de Deus, aqueles levitas de Deus, aqueles ministros de Deus, quer derrubar porque está vinculado com o mal e eles querem ver o mal dos seus servos. Mas Deus, ele é Deus de livramento. Essa tarde ele está dizendo que ele é Deus protetor, ele está protegendo o seu povo, ele está protegendo. Entrou ali a irmã Cláudia, Pai Senhor Cláudia Alves, a Pai Senhor, minha irmã. Deus é Deus protetor, é Deus de livramento. Ele é Deus de livramento com seus fiéis. E tem uma coisa, vontade e querer de Deus, ninguém pode impedir. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. E operando Deus, quem impedirá? Então confie em Deus, diletos irmãos, confie em Deus. Isaías 12, 2. Vou concluir. Isaías 12:2 diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque é a minha força e a minha canção. O Senhor, o Deus que veio ser a minha salvação. Então é isso. Ele disse: olha, eu confiarei nele. Isaías dizendo que eu confiarei no Senhor. Então, minha irmã, confia no teu Deus, porque a tua vitória, ela não vem dos homens, a tua vitória vem de Deus. Lá no Salmo 13, versículo 5, veja que expressão do Salmo 13. Salmo 13, versículo 5 diz assim: mas eu em tuas misericórdias tenho confiado, meu coração se alegra na tua salvação. Confia, minha irmã, essa tarde, meus irmãos, nas misericórdias de Deus, que Deus está com as mãos estendidas de misericórdia para com seus fiéis, seu povo, e toda articulações, laço maligno, Deus está desmanchando. O que é da parte do adversário que quer destruir sua vida, os projetos de Deus na tua vida, Deus está desmanchando, está arrancando conforme Ele sabe fazer. Deus é fiel, diletos irmãos. Então a Bíblia diz ainda no Salmo 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10. Diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Então quem conhece a Deus, conhece o nome do Senhor, confia em Deus, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Continua, meu irmão, buscando a Deus, porque Deus não desampara os que buscam a Deus. Deus está dizendo, minha irmã, essa tarde, pela sua inerrante palavra, pela sua impactante palavra, Deus não desampara os que buscam a Ele, os que confiam nele, que buscam a Ele. Deus não desampara os que confiam no nome de Deus. Ele está fazendo algo esta tarde na vida de crentes fiéis. Para concluir, diletos irmãos, Provérbios 3:5 de Provérbio, veja que expressão. 3:5 de Provérbio. Provérbio 3:5 diz assim: confia no Senhor com todo o coração, não te apoie em tuas próprias prudências. Tem gente que se acha um intelectual demais, o autoritário demais. Não, eu faço o que eu quero. Eu faço assim, rapaz. Ele se acha, então nós vemos logo a imprudência, ele não é prudente, então ele não confia em teus próprios, né?
Não te apoie na tua própria prudência. Tem gente que confia demais. É melhor confiar em Deus. Tem gente que confia demais, diletos irmãos. É melhor confiar em Deus do que em todas as armas de guerra. É melhor confiar em Deus do que um batalhão. Quem confia em Deus está mais protegido. Às vezes está um batalhão ali e aquela pessoa morre. E o batalhão não pôde dar o livramento. Aquele batalhão que estava fazendo a proteção daquela pessoa, a segurança, não pôde conter, porque é coisas, quando está para acontecer, acontece. Mas é melhor confiar em Deus. Isso aqui é homens que apoia, que bota pessoas, a sua confiança em alguém, na sua própria prudência de não, estou protegido, e já tenho meus escudos. Quem é teu escudo? Ah, meu escudo é a minha segurança aí, ó. E os homens estão tudo aí de pistola de 380 nos quartos aí, fortemente a arma pesada aí. E às vezes morre. E eles não podem fazerem nada. Melhor confiar em Deus. Acabe, a Bíblia diz que ele menosprezou a palavra de Elias, quando no capítulo 21 de 1 Reis, quando Jezebel e Acabe conspiraram ali, mandaram 2 filhos de Belial matar Nabote, servo do Senhor, para tomar sua vinha. E essa vinha estava do lado da vinha de Acabe. Ele criou os olhos na vinha e mandou matar ali. E diz a Bíblia, diletos irmãos, que Deus manda ali Elias, porque ele já ia tomar posse da vinha de Nabote. Deus manda Elias, disse: Elias, vá lá e diga a Acabe que eu vou ter encontro com ele, porque ele matou meu servo para tomar vinha. E diz que quando Elias chega lá, desce, se encontra com Acabe e diz: olha, o Senhor mandou vir a ti. Aí ele diz: tu já me achaste inimigos meu. Inimigo meu, quer dizer, o crente, uma serva de Deus e o servo de Deus, para essas pessoas que estão na corrupção, é inimigo, para eles é inimigo. Eles querem matar, querem destruir, mas não destrói aqueles que Deus tem negócio na vida. Quando Deus está na frente, o inimigo se levanta, mas ele cai. E diz que Elias ali disse: olha, assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, assim vai ser com você, Acabe, com Jezebel, sua esposa. Aí ele foi consultado, ele não deu credibilidade ainda à palavra de Elias. Foi consultar 400 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, profetas do demônio, da mentira, do engano. E todos eles, diletos irmãos, tinham uma palavra favorável, dizendo: vai, Acabe, tu vai vencer, vai para Ramote Gileade que tu vai vencer. Aí tinha lá também outro homem, profeta de Deus chamado Micaías. Aí disse: olha, vai consultar Micaías primeiro para saber se tu vai subir a guerra ou não. Aí ele disse: rapaz, consultar Micaías, ele só fala mal de mim, só não fala nada bem de mim. Uma pessoa que manda matar os outros para tomar vinha, quer que a pessoa fale bem dele, passe a mão por cima, da canalice dele, da sem-vergonhice dele, da corrupção dele, mandando matar para tomar vinha dos outros. Aí, Micaías, quando ele foi consultar Micaías disse: olha, Acabe, eu vi Israel, Deus deu logo uma visão, eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Ele viu o povo andando sozinho, num palco de idolatria que Jezebel levantou ali com Acabe. O povo estava partindo para a idolatria, para uma escravidão, diletos irmãos. E Deus não tem vínculo com escravidão, não, porque Deus livrou Israel da escravidão. Nós vemos isso no capítulo 14, Deus tirando com as suas garras poderosas, das garras malévolas. Então tudo aí que está se levantando de sistema, que quer escravizar o povo, é maligno. E quando você vê gente apoiando, dizendo que é pessoas de Deus e apoiando, é porque estão se venderam. Porque se venderam para os inimigos. Está se revelando que eles não são de Deus, não foram chamados nem levantados por Deus.
Tem que vigiar, diletos irmãos. Aí quando Micaías disse isso, e viu Israel disperso como ovelha que não tinha pastor, ele mandou esbofetear. Não é assim, diletos irmãos? Manda fazer o mal. Esbofetearam o servo de Deus, Micaías, o profeta de Deus, mas ele disse, olha, se o Senhor não falou na minha boca, tu vai se disfarçar, vai entrar naquele teu carro, mas os cães vai lamber o teu sangue, e assim da tua esposa. E aí, diletos irmãos, diz a Bíblia que ele foi para a guerra, convidou Acabe, mas quando ele sobe, se cumpriu a palavra. Quando os inimigos vieram matar Josafá, quando eles perceberam, disseram, não, esse é o rei de Judá, esse é Josafá, rei de Judá, o nosso negócio é com Acabe. Aí foi pegar Acabe. Acabe estava vinculado com o mal, e é aqui, que estou dentro aqui, eu não tiro nenhuma palavra, porque eu estou dentro. Mas os que se desviam pela senda tortuosa, Acabe tinha se desviado para a senda tortuosa, então Deus entregou. Quando o mal veio derrubar, destruir Josafá, que era temente a Deus, mas foi mais ele para a guerra. Quando ele viu, disse, não é esse não, é o outro. Então Deus permite. O diabo levou ele. O diabo levou Acabe. O diabo levou Jezabel. Deus permitiu. É assim, diletos irmãos. A Bíblia diz no capítulo 6 de Gálatas, 6 e 7, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que ele está semeando, gaiofando, brincando com as coisas de Deus, Deus permite. O inimigo foi que levou Acabe. Quando ele estava assim, o camarada puxou a flecha e mandou. E ele caiu no carro, agonizando, e disse, me tira da batalha que eu estou ferido. Caiu, morreu ali. Os cães vieram, conforme disse Elias. Os cães, isso é profecia, os cães vieram e lamberam seu sangue. Porque aqueles que se desviam, aqui ó, Salmo 125, versículo 5, mas os que se desviam da senda, para uma senda tortuosa, o Senhor fará ir com os que praticam mal. Deus diz, vai-te embora com o inimigo, tu queres ir? Tu queres ver minha nação jogada na miséria? Quer ver a nação escravizada na idolatria? Então vai-te embora com o inimigo. Ele foi-se embora. Ele e Jezabel, todos dois. Mataram os dois. Veja que Jezabel estava lá em cima, no seu apogeu de glória ali, ó, pensando que nada ia acontecer. Mas ela tinha dado ordem a dois canalhas sem vergonha, assassino, matar servo de Deus para tomar vinha. Veja que ela estava no seu apogeu lá em cima, olha, lá no segundo andar. Daqui a pouco, 2 eunucos que trabalhavam com ela, empurrou ela de lá de cima, ela quebrou o pescoço, morreu, e os cães vieram e lamberam o sangue dela, conforme disse a palavra de Deus. Deus sabe trabalhar, meu irmão. Quem estava ao lado dela matou ela. Está vendo o trabalhar de Deus, diletos irmãos? Acredite em Deus, minha irmã. Deus não te chamou para ser envergonhado, não. Deus está fazendo rebuliço por crente fiel aqui na terra. Deus está fazendo um rebuliço para dar vitória a Ele. E todos verão a glória de Deus e a bênção de Deus na sua vida. Deus é fiel, diletos irmãos. Por isso que a Bíblia diz, Salmo 37, 25, o salmista diz, fui moço, envelheci, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar pão, não. Deus não deixa crente mendigar pão, não. Deus cuida. Mas crente não vai se unificar com ninguém, não. Ele fica no lugar e deixa Deus falar por ele e responder por ele. Amém, diletos irmãos? Então, Deus convida essa tarde a mim e a você que está na live a confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes. Alguém quer que ele saia do lugar, ele fica no lugar. Alguém está inquieto, mas ele está no lugar porque ele confia em Deus. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus. Deus está te dando vitória aí. Quantos
perseguindo o homem de Deus. Às vezes está na empresa ali, alguém ali, ó, querendo botar ele para fora, perseguindo ele, para tirar, usado pelo inimigo. Mas ele permanece. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus, fica no lugar. Deus abriu a porta para você, ele há de abençoar mais e mais, porque ele é Deus. Então essa é a palavra de Deus. Aí ele diz o 3, Deus não deixará cair o cetro da impiedade sobre a herança do justo. O que é seu é seu. O que Deus proporcionou para você é seu. Ninguém vai levar. O que Deus te deu é teu, meu irmão. É promessa de Deus, é bênção de Deus, é vitória de Deus para a tua vida, para a tua casa essa tarde, para os teus projetos de vida. É Deus que está fazendo na sua vida. O cetro da impiedade aqui pode simbolizar qualquer coisa do mal que o inimigo fez para te destruir. Deus está quebrando o cetro dele, está te dando vitória. Toda inveja, toda calúnia, toda defamação, tudo que não presta, que o inimigo manda, todo cetro para te fazer o mal, Deus está desmanchando esta tarde. Amém, diletos irmãos? Eu agradeço por essa rica oportunidade. Eu me chamo Adriano Fernandes. Estamos ali também no YouTube. Se você quiser se inscrever no meu canal, o Senhor tem me dado ali algumas palavras, alguns ensinamentos. Então, com certeza você vai receber algo da parte de Deus. Feito você está recebendo essa tarde, eu estou recebendo. Deus está nos convidando esta tarde para confiar nele. Tem muitas pessoas confiando em outro e é decepcionado. Confiando em homens, são decepcionados. Mas os que confiam em Deus não será envergonhado nem decepcionado, porque Deus, ele sabe trabalhar e ele sabe fazer. E eu agradeço, diletos irmãos, por essa rica oportunidade. A paz do Senhor para todos os irmãos e as irmãs. E quarta-feira, se Deus quiser, convide mais uma irmã, um irmão para escutar a palavra de Deus. E se você quiser compartilhar essa mensagem, está ao seu dispor. Amém, diletos irmãos? A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.